toda a equipe Agora do a gente vai Ministério ouvir da o ministro Justiça, Padilha. da secretária de Vigilância e Saúde, Maria Ângela, saudar a nossa equipe do Ministério da Saúde, dar bom dia aos colegas jornalistas. Primeiro, eu quero fazer aqui um agradecimento à ação do Ministério da Justiça e à decisão das ações específicas da Polícia Federal, da Secretaria Nacional de Política de Drogas, da Secretaria Nacional do Consumidor. O que está sendo observado, como já disse aqui o ministro Lewandowski, em primeiro lugar, é um número atípico de casos de intoxicação por metanol. Nós temos, na nossa série histórica, cerca de 20 casos por ano de intoxicação por metanol que são devidamente notificados pelos profissionais de saúde, do Sistema Único de Saúde e enviados no nosso sistema de notificação nacional. Então, para os senhores terem ideia, como disse aqui o ministro Lewandowski, a partir de setembro se notificou quase metade daquilo que se notifica ao longo do ano. Quando a gente puxa para o mês de agosto, a gente chega a 17 casos notificados de intoxicação suspeita, intoxicação por metanol, alguns estão sendo concluída a investigação. Então, se a gente pegar agosto e setembro, é mais ou menos o que aconteceria no ano como um todo de 20 casos notificados. Além disso, concentrado num estado da federação. Aquilo que é no Brasil como um todo, de forma esporádica, nós estamos observando especificamente no estado de São Paulo esses 17 casos a partir de agosto. Então, isso chama a atenção do Sistema Único de Saúde. E a terceira característica já dita aqui pelo ministro Lewandowski, que foi apontado pelos profissionais de saúde, pelo nosso sistema de vigilância, a partir do trabalho nos municípios de São Paulo, na Vigilância Estadual de São Paulo, na Coordenação de Vigilância Epidemiológica de São Paulo, no Ciatox, que é uma grande referência em relação à intoxicação. Eu tive a honra de, durante a minha graduação, estar lá, porque ele fica dentro do Hospital das Clínicas da Unicamp, é uma grande referência para esses casos de intoxicação. Esse comportamento, que a gente fala, um comportamento epidemiológico diferente daquilo que foi registrado nos últimos anos da nossa série histórica. Normalmente, os casos de intoxicação por metanol no Brasil estavam associados a pessoas em situação de rua que vão atrás do metanol que é vendido como combustível, ingerem, ou pessoas que, numa ação de autoagressão, tentativa de suicídio. Então, nós estamos observando uma situação absolutamente diferente daquilo. Isso foi identificado pelas vigilâncias municipais, estaduais, que é quem é responsável por isso, quem é responsável por fazer as vistorias, vistoriar os locais onde isso é vendido, comercializado, e a partir das notificações apontar aquilo que pode ter de situação normal, exatamente é o sistema local, o sistema estadual, e o Ministério da Saúde acompanha isso permanentemente, quase que diariamente, essas informações. Então, quero agradecer muito a decisão do Ministério da Justiça, as medidas que estão sendo tomadas e anunciadas hoje, porque, de fato, nós estamos numa situação que é anormal, é diferente de tudo que a gente tem na nossa série histórica em relação à intoxicação por metanol no nosso país. E a ação, como disse aqui pelo ministro Lewandowski, a percepção da entrada da Polícia Federal é por suspeitar de que tem uma organização criminosa relacionada com isso ou um impacto nacional, o que reforça ações que o Ministério da Saúde também vai fazer, tanto de reforçar a ação local, mas também no nível nacional. Então, o Ministério da Saúde está reforçando não só na parceria que nós já temos e está funcionando muito bem com a coordenação epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, com a vigilância da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, mas o conjunto das secretarias estaduais e municipais de todo o país, todo o nosso sistema de vigilância. Então, fazer o alerta em relação a isso, fazer o alerta para que os profissionais de saúde conheçam, seus sistemas de vigilância conheçam o protocolo do Ministério da Saúde para intoxicações exógenas, que dá ali detalhadamente o conjunto das ações. Vamos reforçar com a nota técnica específica que nós faremos hoje, publicado pelo Ministério da Saúde, em relação à intoxicação exógena específica sobre o metanol.
não só a definição de caso suspeito, para as vigilâncias locais, para as secretarias municipais e estaduais de todo o país, para os profissionais de saúde, quando que você deve suspeitar de uma intoxicação de metanol, quais são os sinais, sintomas clínicos, a história de ingesta recente de bebida alcoólica, né, os primeiros sinais e sintomas, a localização, para que isso seja ainda mais apropriado. Um tema como esse sempre traz mais visibilidade para os profissionais de saúde. Então, detalhadamente, como que é a identificação desse caso suspeito, que já está lá no nosso protocolo de intoxicação exógena, mas nós vamos fazer uma nota técnica específica para dar mais visibilidade e reforçar as ações que estão sendo feitas pelo Ministério da Justiça. Nessa nota técnica também uma orientação mais clara para os profissionais, aquilo que já está no nosso guia de vigilância em saúde. Os profissionais já têm esse material, são treinados para isso, de como agir clinicamente, como conduzir um caso como esse, identificar a situação de gravidade. E nessa nota técnica também, como administrar os antídotos que nós temos. O antídoto que nós temos registrado no Brasil é um tipo de etanol, não aquele também do combustível, com a concentração específica, com a utilização a ser coordenada pelos centros de referência de intoxicação toxicológica que nós temos no país. Nós temos 32 centros de referência de intoxicação toxicológica no Sistema Único de Saúde espalhados pelo país. Em todos os estados nós temos pelo menos um centro. A população, a imprensa pode acompanhar, está na página do Ministério da Saúde o contato de cada um desses centros de referência. Só no estado de São Paulo são 9 centros de referência de intoxicação toxicológica, ou seja, os profissionais de saúde de qualquer canto do país, na unidade básica de saúde, na UPA 24 horas, no pronto-socorro, no hospital, que desconfiarem do risco de intoxicação exógena por metanol, podem entrar em contato imediato com esses centros. Tem os contatos, tem o site, tem o portal, além do que podem também entrar em contato com o 0800 da Anvisa, que isso a população como um todo pode entrar em contato também, permanente, né, 24 horas, é um serviço de orientação muito utilizado pelos serviços de saúde em geral, né, mas a população como um todo também pode utilizar esses serviços. Quero reforçar a orientação aqui para os gestores municipais, estaduais, diante dessas medidas, né, reforçar a difusão entre os profissionais de saúde do nosso protocolo de notificação de casos suspeitos de intoxicação exógena. Reforçar para os profissionais de saúde a utilização do Guia de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, que é bem difundido, reforçar essa difusão para os profissionais de saúde. Nós estamos determinando o que nós chamamos de notificação imediata, é uma outra determinação do Ministério da Saúde, além dessa nota de condução do caso, que isso é para fazer com que os gestores municipais, os profissionais de saúde, essa notificação imediata é um canal direto com o que nós chamamos dos CIEVs em cada um dos estados, e o Ministério da Saúde acompanha o trabalho dos CIEVs em cada um dos estados. A gente acompanha isso diariamente, para que a gente possa mais rapidamente identificar não só o que está acontecendo no estado de São Paulo, que já temos uma grande parceria com as gestões municipais, com as secretarias estaduais de saúde, com as vigilâncias, mas a identificação disso em outros estados do país, algum tipo de crescimento e comportamento clínico e epidemiológico anormal, que vai reforçar também as investigações da Polícia Federal, do Ministério da Justiça. Então, esse mecanismo de notificação imediata permite a determinação, né, de que os CIEVs em cada estado saiba de imediato o caso suspeito, né, e o próprio Ministério da Saúde. Reforçar os profissionais de saúde que a notificação é no caso suspeito. Não precisa aguardar o fechamento do diagnóstico para você fazer essa notificação do caso suspeito. Tem qualquer pessoa que procura um serviço de saúde, relatando os sinais e sintomas, daqui a pouco eu vou falar sobre ele, né, e que tem uma história de ingesta de bebida alcoólica, sobretudo de origem não conhecida por essa pessoa, não é uma coisa que ela comprou e abriu em casa, né, ela viu o lacre em casa, né, em geral num ambiente comercial, fora de casa, ou numa festa de qualquer outra pessoa, né, num ambiente de lazer.
né, a pessoa tem essas duas, né, esses dois comentários na história, já é um caso suspeito, já deve ser notificado, independente da definição do diagnóstico, né? Queria reforçar os profissionais de saúde, primeiro agradecer os profissionais de saúde que fizeram a suspeita e as notificações, né? Graças ao trabalho da vigilância do Sistema Único de Saúde, de profissionais de saúde que perceberam que algo diferente estava acontecendo e fizeram essa notificação, permite não só que o SUS, mas sobretudo, né, o nosso aparato de segurança possa ter ações ainda mais firmes para coibir essa atitude criminosa, como disse aqui o ministro Lewandowski, e quero pedir o reforço aos profissionais de saúde para que estejam absolutamente atualizados, né, não só o nosso protocolo de notificação de suspeita de intoxicação exógena, como também do Guia de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, e dessa nova nota técnica, nós vamos publicar uma nota técnica separada, exatamente para dar mais visibilidade a essa questão que nós estamos identificando, facilitar para que os profissionais de saúde possam tirar qualquer tipo de dúvida, receber as várias orientações. Para a população como um todo, o que eu gostaria de falar? Primeiro, a gente tem 3 regras básicas em relação à ingesta de qualquer bebida alcoólica, que a gente sempre reforça a população. Primeiro, se beber não pode dirigir, em hipótese alguma. Beber não se relaciona, não combina com a direção em hipótese alguma. Padilha, ministro da Saúde, com a palavra, e também o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ambos trazendo as atualizações e detalhando o plano de ação contra os casos de contaminação por metanol. Já são 3 mortes confirmadas, diversos casos com sequelas graves e também 10 suspeitas de contaminação. Vamos ouvir. Normalmente é ingerido que tem no sistema nervoso central, né, no sistema digestivo da pessoa, como também pode, inclusive, minimizar algo gravíssimo que é essa intoxicação pelo metanol. Então, está bem hidratado, alimentação sempre. E terceiro, saber a origem da bebida que você está ingerindo. O ideal é você só beber aquilo que você vê está sendo aberto na sua frente. O lacre sendo aberto. Se você está num local, procure ver, você pede um drink lá que vai vir preparado, vá lá ver, né, quem faz, como é feito, né, como que é a bebida, o lacre, tá certo? Porque tudo isso pode minimizar riscos de ações criminosas como essa, tá certo? A gente sabe que isso não evita, mas pode minimizar riscos de ação como essa. Por último, como que a pessoa deve suspeitar de que pode ter uma intoxicação pelo metanol, né? Então, lógico, tem uma relação direta com a história de ter ingerido alguma bebida que pode estar de forma adulterada e criminosa ter metanol lá dentro, né? Os primeiros sinais e sintomas, na grande maioria dos casos, são... a primeira coisa que aparece é a dor, uma dor muito diferente, porque é uma dor incólica. Então, é uma dor diferente do que normalmente. As pessoas, às vezes, quando fazem ingesta de bebida alcoólica, sentem uma queimação, né? Fala que está com azia, aquela coisa da ressaca. Não é a queimação, não é a azia, pode até ter isso também, né? Mas a dor incólica é algo que chama muito atenção nesses casos, né? Segundo, qualquer percepção de alteração visual, né? Por que acontece isso? Porque o metanol, ele vai lá, né? Vem pelo estômago, vai para o intestino, aí absorvido para o fígado, e no fígado é digerido, é metabolizado no fígado, e daí saem dali substâncias, né? O ácido fórmico, o formaldeído, que são substâncias extremamente nocivas ao sistema nervoso central. Então, é diferente pós a metabolização no fígado do que é em relação ao álcool que normalmente é ingerido nas bebidas alcoólicas. Então, é essa substância que gera agressão no sistema nervoso central. E por que ataca a visão? Porque pega ali o nervo óptico. O nervo óptico está ali, ó, no fundinho ali da retina do nosso olho está o nervo óptico, que é muito próximo, inclusive, do sistema nervoso central, que é atacado por esses metabólitos pós a metabolização do fígado. Então, por isso que as pessoas começam a perceber, às vezes, algum tipo de alteração visual, né? Começa a ver luzes, flashes e até o risco, como a gente já viu em casos, está sendo descrito, né? De perda visual. Isso acontece de imediato? Não acontece de imediato. Então, a pessoa não pode, fui lá, bebi, sentiu 12 horas depois, pode ser intoxicação por metanol. Sentiu 24 horas depois, pode ser intoxicação por metanol.
Porque tem uma coisa que pode parecer estranha, né? Que o etanol compete com o metanol. O álcool que a gente também toma no dia a dia das bebidas compete com o metanol. Dependendo do seu grau de hidratação, dependendo do seu grau de alimentação, você pode demorar um pouco mais para esse processo de liberação desses metabólitos poderem vir a agredir o sistema nervoso central. Dependendo do seu grau de hidratação, se você estiver bem hidratado, você pode estar eliminando mais rápido pela urina. Por isso que é tão importante, quando começar a sentir os primeiros sinais e sintomas, a hidratação é muito importante para proteger o rim. Então, a população, ainda mais nesse momento, né, quem teve essa história de ingesta de uma bebida, sobretudo aquilo que você não conhece a origem dela, né, na medida que começar esses sinais e sintomas, procure o serviço de saúde. Não vá fazer qualquer medida por conta própria, né? Não vá achar que você tem algo milagroso para uma desintoxicação, qualquer tipo de lavagem para desintoxicação, procure um serviço de saúde, que o serviço de saúde vai ter a preocupação de te manter hidratado. E estamos ouvindo, para todos vocês sintonizados na Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show, já no ar, acompanhando a coletiva de imprensa diretamente da sede do Ministério de Justiça e Segurança Pública em Brasília, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, com a palavra, relatando as atualizações sobre o caso bizarro nesse início de semana, sobre a contaminação de metanol. Vamos conferir. Intoxicação tem e sabe o manejo desse produto. Né? Não necessariamente as pessoas vão ter que usar isso, né? Eventualmente o grau de intoxicação não recomenda a utilização do etanol, às vezes vai poder usar via oral, às vezes é por via endovenosa, e cada serviço vai fazer a orientação mais clara, mas começou a ter sinais e sintomas, procure de imediato um serviço de saúde. Todos os serviços de saúde podem fazer o manejo inicial, que a gente sempre orienta os profissionais de saúde que, ao fazer o manejo inicial, faça o contato e a interação permanente com o Ciatox. Normalmente isso acontece já, os profissionais de saúde são orientados para isso, serviço de saúde, mas queremos reforçar isso, né? À medida que o profissional de saúde identificou uma suspeita de intoxicação por metanol, faça o contato direto com o Ciatox do seu estado, da sua região, para ter toda a orientação em relação à conduta. Então, acho que é isso, e quero mais uma vez agradecer profundamente o Ministério da Justiça com essas medidas que fazem muito bem à saúde, viu, ministro Lewandowski? As medidas estão sendo tomadas pelo Ministério da Justiça. Muito obrigado.